Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo Edu Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nessa tarde de domingo que é ressaca pura. Comemorações em alta do meu aniversário e hoje eu estou com essa cara de ontem, morto, mas estou aqui para te trazer todas as informações do nosso gigantesco da colina com muitos nomes especulados. Chegando perto da nossa querida janela de transferência, a tendência é que muitos nomes surjam agora no Vasco da Gama. Inclusive nomes que vão acertar, nomes que não vão acertar, e a gente vai estar aqui para noticiar para você um por um. Vamos comentar um por um. E nesse vídeo eu vou trazer uma atualização de cada um desses nomes para que você saiba quem está mais perto de fechar com o Vasco e quem não está perto de fechar. Então, para isso, eu vou te pedir aquela moral que você sempre dá aqui para o canal. Deixa aquele like bonito aí, senta a martelada no like, deixa o seu comentário, inscreva-se no canal e, claro, seja membro para entrar no nosso grupo de WhatsApp, fazer live com a gente. Essa semana vamos trazer um de vocês aí para fazer a live com a gente ao vivo aqui no canal. Vai ser uma honra receber qualquer vascaíno ao redor desse planeta Terra. Então você já sabe, aqui na descrição eu te ensino como você faz para ser membro do canal Os Vascaínos. E ontem nós tivemos mais uma demonstração do quão perdido está Maurício Barbieri no Vasco. Ele faz um jogo-treino, 3 tempos, e as formações que foram divulgadas aí mostram coisas malucas. Vou falar que é maluco, por quê? São umas situações aí da gente tá sempre vendo o Barbieri fazendo a mesma coisa. Ele coloca jogadores fora de posição, pega zagueiro, bota de lateral, pega lateral, bota de volante. Parece que ele tá sempre improvisando jogadores fora de posição. E essa é uma característica de treinador quando tá perdido. Ele já não consegue confiar nas peças que ele tem no elenco e ele acaba inventando moda, tentando fazer alguma coisa acontecer, um fato novo, algum jogador de outra posição se descobrir ali numa outra parte do campo para que possa ajudar. Isso mostra o quanto ele está perdido, mostra o quanto ele está sem capacidade de criatividade para fazer alguma coisa acontecer. Barbieri deveria agora pensar que o simples bem feito é o que vai ajudar o Vasco a pontuar, vai ajudar o Vasco a se manter na primeira divisão. Por quê? Porque esse começo de trabalho dele tão mal feito colocou o Vasco numa situação que agora teremos um campeonato chato. O nosso campeonato agora será oficialmente um campeonato chato, de briga para não cair, de estar sempre fazendo conta em relação à zona de rebaixamento, coisas que eu não queria passar de novo na minha vida, mas graças a um planejamento mal feito, errado, muito mal montado, estamos aí nessa situação. E agora, cabe a esses caras fazer o jogo virar. O Barbieri era para ter sido mandado embora, não foi mandado embora, ficou no Vasco, tá lá trabalhando o time. Existe a possibilidade de, num resultado negativo, ser mandado embora, por exemplo, na partida contra o Goiás, mas eu também tenho uma opinião dura, forte a respeito disso. Se você sabe que se o cara perder o jogo, você vai mandar ele embora, para que manter? Para que ficar dando mais um voto, continuar dando murro em ponta de faca com o treinador que não deu certo, que está sem criatividade. Inclusive, num jogo treino contra o poderoso Sampaio Corrêa, da 3ª divisão do futebol do Rio de Janeiro, o Vasco me vence de 1-0 com o gol do Gabriel Dias. Tá claro, esse time não consegue performar com o treinador que tem. E essa partida, esse jogo treino de ontem, mostra o quanto esse planejamento segue errado, segue sendo mal feito. Independente de ganhar ou não do Goiás, eu vou continuar achando que foi um planejamento muito mal montado. Bom, agora a gente tem que atualizar você, vascaíno, a respeito das negociações, porque o Vasco agora vai ao mercado para tentar consertar aí esse planejamento mal feito que eu falei logo aqui atrás. Então é hora de ir para a janela de transferência com o cofre aberto, buscar bons jogadores. E, de fato, isso não é um elogio, o Vasco hoje especula nomes muito melhores. Eu olho os nomes aqui que nós temos, eu vou até falar esses nomes aqui: Fernando, Lanzini, Lianco, Dalbert, Cuejar,
São jogadores que a gente já vê que tem uma outra carreira, uma outra característica em relação ao que construiu, ao que conseguiu fazer dentro de suas carreiras. São jogadores com mais capacidade de chegar, vestir a camisa e jogar. Então, justamente por isso, a expectativa é que essa seja uma semana muito quente, semana abrindo com negociações, com resposta de time que recebeu proposta do Vasco, enfim, uma semana muito forte para você vascaíno estar acompanhando a gente aqui no canal Os Vascaínos, lembrando sempre de dar o seu like e também para você assistir as lives, pois estaremos trazendo informações exclusivas durante a semana toda para te informar. Então, Paulo Brax, informação trazida pelo Vene Casagrande lá no IG, tem amanhã uma reunião com o Fernando, volante de 35 anos, um jogador que com passagens por Porto de Portugal, Manchester City, um cara com uma carreira vitoriosa na Europa, um cara que tem tudo para vir ao Brasil e ser aquele fator que eu sempre falo para vocês aqui. Um cara com carreira vitoriosa na Europa, quando chega aqui no Brasil, ele sobra. Ele é muito melhor do que os outros. O futebol aqui é muito mais fácil e fisicamente muito abaixo em relação ao que o cara está acostumado. Hoje, ele está jogando no Sevilha, já tem 35 anos, é um veterano, mas é um cara que pode vir para dar aquele tom que o Vasco está precisando, inclusive em relação à experiência. O Vasco é o time com a menor média de idade do Campeonato Brasileiro da Série A. E trazer jogadores como o Fernando mostra que o Vasco reconhece a ausência de referências e vai trazer jogadores que possam ser aí líderes dentro do vestiário, dentro de campo, para dar inclusive tranquilidade e dar caixa ali para que esses moleques possam se desenvolver. Eu estou falando de Marlon Gomes, Gabriel Peck, o próprio Ryan, todos os moleques da base, ou até os jogadores que vieram contratados, que são mais jovens, como o Lucas Piton, como o Léo, como o querido Capasso, como Puma Rodrigues e outros jogadores que foram contratados, mas que não têm ainda um perfil de liderança, de ser esse cara que é um líder dentro de campo, ser uma referência técnica. Então, jogadores como o Fernando vêm para somar muito ao Vasco da Gama e eu fico torcendo muito para que dê certo. Não é uma negociação simples. O Fernando tem contrato com o Sevilha ainda teria que liberar o jogador. O Fernando é um jogador que é vascaíno, de família, a família dele toda é vascaína, ele conta inclusive num vídeo do Manchester City que a primeira camisa que ele ganhou foi uma camisa do Vasco, é um torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama que pode estar vindo fazer aquela realização do sonho, aquele momento que o cara realiza o sonho de infância de jogar no clube do coração. O desfecho pode ser positivo, existe uma possibilidade grande que isso venha a acontecer, mas não depende só de Vasco e Fernando, depende também do Sevilha liberar esse jogador. Então, amanhã, uma reunião de Paulo Brax com o Fernando, que já teria, inclusive, autorizado o Vasco a avançar nas negociações, porque gostou dos termos, pode fazer com que isso avance ainda mais e fique mais próximo daquele final feliz que todos nós estamos esperando aí para anunciar esse grande volante. E aí, Edu, o Fernando pode significar uma desistência do Cuéllar? Sim, pode sim. O Cuéllar pode estar muito perto do Corinthians. O Corinthians já estava querendo anunciar esse jogador o quanto antes. Tá com um problema lá na Arábia Saudita, porque o time do Al Hilal estava contratando jogadores, teve transfer ban, uma situação complicada, e aí estava ruim de negociar. Só que agora parece que a situação está andando. Por exemplo, o Al Hilal agora contratou um volante para a função do Cuéllar, ou seja, já está contratando um substituto, já está considerando perder o jogador. Então existe uma possibilidade realmente grande de que o Cuéllar vá embora da Arábia Saudita, ele realmente não vai ficar e ele deve ir para o Corinthians. O Corinthians hoje é o clube mais próximo de acertar com o jogador. E eu, Edu, vou falar uma coisa para vocês como quem acompanha futebol europeu, como quem curte assistir futebol europeu, e eu assisto pra caramba. O Fernando é muito mais jogador do que o Cuéllar. Ah, ele é mais velho e etc, mas eu já falei, o Vasco está precisando de jogador veterano, jogador que venha para ser referência, liderança, jogador que venha para ser um cara ali que vai liderar o vestiário. E o Fernando tem perfil para ser esse cara e com certeza é mais jogador do que o Cuéllar.
Ele é muito bom com a bola no pé, é um cara de bom passe, um cara que consegue até criar uma jogada e muito bom na marcação também. É um cara que vai ajudar demais aqui e pode ficar tranquilo. O Fernando é mais jogador do que o Cuéllar e se eu pudesse escolher entre um ou outro, eu escolheria o Fernando 1000 vezes. Então, boa sorte ao Cuéllar. Caso possa vir a pintar no Vasco, alguma coisa mude, estaremos aqui informando você. Agora vamos falar do Lyanco, que é um zagueiro que o Vasco tem negociações muito avançadas, está assim perto de acertar essa contratação. O Vasco está esperando só o Southampton dar aquela resposta, dar o ok, falar, tá, beleza, aceitamos os termos que vocês mandaram de proposta para liberar o jogador. O Vasco vai pagar 1 milhão de euros por 10% do passe dele, tendo uma obrigação de compra no final. Como seria feita essa obrigação de compra? Por 4 milhões de euros o Vasco pagaria após esse período de um ano que o Vasco terá para contar com esse jogador, já iniciando a compra dos direitos do Lyanco. O Lyanco é um zagueiro excelente, um cara que ao lado do Léo vai fazer com que possa potencializar o Puma Rodrigues, vai potencializar os nossos volantes, e potencializar inclusive o Léo, para que o Léo, que já vem jogando bem, que é um bom zagueiro que temos dentro do nosso elenco, ele possa jogar cada vez melhor. O Lanzini, fica aquela situação que a gente já está sabendo, o Vasco fez a proposta, está esperando resposta, por isso que eu estou falando para vocês. Acompanhe a gente aqui no canal, é uma semana muito cheia. Muitas respostas dos jogadores que o Vasco fez proposta podem sair essa semana. Então já poderemos ter aí muitas novidades. Jogador chegando, jogador sendo anunciado, jogador aí sendo pelo menos confirmado no Vasco. E aí poderemos estar informando você aí do outro lado todos os dias aqui no canal. Então a situação do Lanzini é aguardar a resposta. Lanzini vai querer ganhar no Brasil mais de R$1,5 milhão por mês. Não é simples, é caro. É muita grana, mas o Vasco quer esse jogador. O Lanzini é aquele jogador que o Paulo Brax falou que não poderia vazar o nome, que já estava correndo atrás para acertar e conseguiu. Lanzini pode ser jogador do Vasco e estaremos torcendo muito para que isso aconteça. Paulo Brax tem essa semana aí para anunciar esses jogadores. Quem chega amanhã, em São Januário, é o atacante Serginho, um jogador que já é outra leva de contratação, jogador que ninguém conhece, que ninguém espera nada dele, mas teremos aqui que te informar. O Vasco vai assinar com o Serginho até 2025 e esse jogador começa a treinar no Vasco já essa semana. Olhando aqui, passei por todos os nomes. Ah, tem o Dalbert também, já estava esquecendo do Dalbert. Um lateral direito, também joga de volante, inclusive ele é aqui da minha região, jogador morador de Barra Mansa, né? Nasceu em Barra Mansa e é um cara que está na Europa há muitos anos, joga no futebol italiano há muitos anos, é um cara que teve um problema no joelho no ano passado, ficou sem jogar, já não jogou durante o final dessa temporada também lá europeia, é um cara que é uma dúvida, porque o jogador tem uma lesão de joelho, ainda não voltou a jogar, e eu acho engraçado, estranho, o Vasco talvez considerar fazer essa contratação. A 777 é chata em relação ao scout para jogadores serem comprados, para jogadores serem adquiridos, e jogador com histórico de problema clínico, eles costumam barrerar e não querer trazer. Então vamos aguardar para ver se anda a situação do Dalbert. Rapaziada, agora foi. Já dei todas as informações para você. Eu te agradeço por assistir esse vídeo até o final. Tamo junto, um grande abraço. E amanhã eu tô de volta aí com as lives, falando de Vasco, informando você de tudo do nosso Gigante da Colina. Tamo junto, um grande abraço e valeu! Você, a torcida do Vasco.